Nós somos um dos povos mais criativos do mundo, mas somos um dos povos menos inovativos do mundo. Alguém pode me explicar isso? Segunda edição dos Diálogos Regionais, um Brasil, em parceria com instituições de educação superior no interior de São Paulo, dessa vez junto à Conexão Fundação Getúlio Vargas em São José dos Campos. Iniciamos nossa conversa tentando compreender um pouco o papel do Estado nesses três aspectos absolutamente centrais e bastante caros à nossa realidade, sobretudo no instante de uma crise severa. Alguns dizem que o Estado já muito ajuda quando não atrapalha, enquanto outros defendem que o Estado tem um papel absolutamente central nessa lógica do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento. Daniel, o papel do Estado nesse desafio de empreender, inovar e desenvolver? Nós entendemos que o Estado tem sim um papel fundamental nesse processo, né? Principalmente quando se fala de inovação tecnológica. A tecnologia ela custa caro. E olhando de forma global, nós vemos que é uma cultura, é uma forma de apoio o governo financiar tecnologias, principalmente quando se trata de novas tecnologias, né? Romper a barreira do conhecimento. Então, isso é essencial para o desenvolvimento de qualquer empresa de base tecnológica, ter esse apoio, né? Carlos Alberto, nesse sentido, então, você concorda com a ideia de que o Estado tenha um papel nessa lógica do desenvolvimento? O Estado tem um papel, sim, sem sombra de dúvida, porém não vou colocar nem opiniões. Eu vou colocar aquilo que foi discutido, debatido no Fórum Econômico Mundial, em termos de competitividade. O maior problema do Brasil, regulação. E quem faz a regulação? O governo. Então, se o governo diminuir toda a regulação, você vai dar incentivo para as pessoas poderem inovar e poder fazer. Então, o Estado tem um papel, sim, só de não fazer a regulação e deixar com que a sociedade brote, como acontece em outros países. Garantindo, claro, o pleno funcionamento dessa regulação também. O pleno funcionamento, exatamente, através de linhas, de outros organismos, tudo mais, que possam fazer o fomento de uma maneira bastante adequada. Eu sempre uso muito o exemplo dos Estados Unidos. E até como professor, eu sempre estou falando dos Estados Unidos e de vez em quando até me surpreende a juventude, que deveria ser realmente empreendedora, e nós precisamos, a partir dessa juventude que é empreendedora, criar empresários, porque o que falta hoje no país são empresários com uma visão de gestão, de sustentabilidade, de longevidade dos negócios, por isso que os negócios morrem muito cedo. Mas a própria juventude, que eu vejo em termos de sala de aula, e a gente começa a usar exemplos de países mais avançados, eu tive a oportunidade de ver muita coisa nos Estados Unidos, em Chicago, em Indianápolis, e o pessoal diz o seguinte: não, professor, outro dia uma aluna virou claramente para mim, o senhor fala muito dos Estados Unidos, por que o senhor não volta para lá? Porque eu vim para cá. Porque eu fui aprender com o número 1. É simples. Eu não posso ir para a Venezuela, ou para a Bolívia, ou para Cuba, para aprender com quem está atrás de nós. Eu tenho que ir aprender com quem está na nossa frente. Até porque, dentro da competitividade mundial, o segundo é o primeiro dos perdedores. Então, eu tenho que aprender com o número 1. E ao aprender com o número 1, o que ocorre? O governo tem um papel muito importante no instante que ele incentiva, tira a regulação e permite com que você fomente centros de pesquisa e institutos, para que de lá você retire os grandes projetos que vão virar em benefício da sociedade. O maior exemplo disso é que a sociedade, inclusive muitas pessoas não têm a noção, muita gente acha que o iPhone nasceu da Apple. O iPhone nasceu dentro de um centro de pesquisa norte-americano, custeado pelo governo norte-americano, aonde a Apple, assim como outras empresas de ponta de tecnologia, vão lá e pegam um projeto e apostam comercialmente nesse projeto. Então, você vê o processo como é completamente diferente do que aqui. Agora, nesse sentido, Eduardo, como é estar dentro do Estado
ou numa agência, numa instituição pública, observando exatamente esses desafios. Sejam esses desafios atrelados a essa capacidade de compreensão e de debate com alunos, enfim, com a formação dessas lideranças, seja pensando na própria concepção da lógica do empresário, observando todos esses desafios, incluindo os desafios do próprio Estado. Eu, na atuação que eu tenho dentro da agência, na Desenvolve SP, que é vinculada ao governo do Estado, eu tenho muito claro que a importância do papel como apoiador para esses sistemas, ele se dá na exata medida da importância que a gente tem nos outros atores, setor produtivo e academia, que é o conceito tão debatido da tríplice hélice que faz esse movimento e isso acontecer. Não adianta muito ter peso em algum desses três atores, que isso, de uma maneira ou de outra, se fica desbalanceado. O que a gente encontra, e na minha atuação eu encontro muito isso, e é muito frustrante para quem trabalha com inovação, achar a dificuldade que se tem para conseguir apoio para o seu projeto de inovação. Eu comecei a tratar esse tema recentemente, quando a FINEP descentralizou a primeira linha de inovação para ela, e a gente encontra várias dificuldades para isso. O primeiro é que o setor produtivo não tem amplo conhecimento dos tipos de apoio à inovação que existe. E quando eu falo tipo de eu uso a palavra apoio e instrumentos de apoio à inovação, porque não é só recurso financeiro. E isso eu aprendi indo a campo e conversando com empresários, com empresas em vários setores, principalmente em parques tecnológicos do Estado. Depende da fase que você está com o seu projeto, não é dinheiro que você precisa, às vezes é recursos humanos, às vezes é recursos materiais. E são coisas que às vezes está fora do Estado. O recurso pode ser que esteja dentro do Estado, mas pode ser que não seja aquele recurso principal para o seu momento. Então, na medida de equilibrar essas forças, essa tríplice é fundamental. É lógico que o governo tem papel fundamental, porque no conceito, se a gente levar em consideração que inovação se conclui quando eu consigo emitir a primeira nota fiscal, a primeira fatura, porque até então isso é só pesquisa, e a função do Estado para isso, seja de financiador ou seja de dispondo de qualquer outro tipo de apoio, é gerar riqueza, que é diferente de gerar só conhecimento. A gente precisa que esse conhecimento chegue na sociedade com alguma alternativa, alguma solução, algum produto inovador. Então, o papel fundamental do Estado, mas muito em parceria com esses outros atores, para que isso se conclua de uma maneira satisfatória. Agora, Daniel, o Estado que tem que fomentar, ou o Estado que pode fomentar, e que fomenta, a bem da verdade, claro, também é um Estado acusado, por exemplo, de excesso de burocracias e de uma série de dificuldades geradas para o ambiente de negócios. Na qualidade de empresário, o que pesa mais? O papel do Estado fomentador, né, ou, infelizmente, nesse caso, o papel do Estado que parece servir de âncora, né, e não deixar com que o empresário, por vezes, avance nos seus propósitos de negócios? Sem dúvidas que o Estado faminto aí pelos tributos, né, pelos impostos, é quem mais atrapalha todo esse processo dentro das empresas, né? Eu costumo dizer que o Estado é o sócio que você não escolhe, né? Você tem que ter ele como sócio e ele participa só dos seus lucros, né? Ele não olha o teu prejuízo. Então, sem dúvidas, é um peso grande para o empresário, porque quando a gente fala dos tributos, a gente está dizendo daqueles diretos, né? Aquele que você paga no final do mês, aquela alíquota do imposto, aquilo que é incidido também sobre a folha de pagamento, né? O custo da mão de obra no Brasil hoje é um custo muito elevado, né? Quando você compara com outros países, você vê que o próprio mecanismo de outros países é mais eficiente, né? Então, nós temos uma legislação trabalhista atrasada e pesada para o empresário, né? E também na hora que você vai buscar o fomento, o apoio, quer dizer, você não teve do lado de cá, ele já te tirou o que pôde. E na hora que você vai buscar o financiamento, o apoio, né, como o Eduardo comentou, é difícil, é complicado. A gente enxerga, visualiza muito aquelas linhas de financiamento, aqueles benefícios fiscais que às vezes é mais eleitoreiro, né? É aquele que sai lá na TV, o governo assinou uma nova lei, que as empresas vão poder usar recursos de imposto de renda para isso, para aquilo, e na hora que você vai buscar aquilo, você vê que a burocracia é tão grande que às vezes não vale a pena o esforço teu para conseguir aquele recurso.
Agora, nesse sentido, vamos pensar no Estado, por vezes, e de acordo com essa nossa fala inicial, cumprindo uma função semelhante àquela da rodinha da bicicleta quando a criança está aprendendo, né, a dar as suas primeiras voltas no seu novo brinquedo. Chega uma hora que você tira a rodinha e a criança anda. Qual a hora de tirar a rodinha, Carlos Alberto? Porque o que eu entendi da sua fala é que, por vezes, nós fomentamos o desenvolvimento e as inovações com o Estado do lado. Mas chega uma hora que tem que tirar a rodinha, porque eu imagino que você não possa ser eternamente ancorado dentro de uma iniciativa dessa natureza de estímulo e de fomento a novos negócios. Que horas eu tiro e qual a probabilidade de eu tomar um bom tombo? Aí existe exatamente as duas colocações que foram, uma do Eduardo, que foi muito bem feita, porque o problema maior é exatamente a questão da regulação. Uhum. E a regulação, não adianta você injetar dinheiro, como ele falou, quando na realidade muitas vezes o fomento não é um fomento de dinheiro, é de outras coisas mais. Então você vai retirar a rodinha no instante aonde aquele empreendedor, o cara que teve a iniciativa, a ideia, nós definimos, eu não defino, mas Max Weber, por exemplo, define racionalmente que o empreendedor nada mais é do que um aventureiro. Ele vai se meter numa aventura muito grande que é abrir um negócio. Você já imaginou isso? E ao se envolver nessa aventura toda, ele como aventureiro e tudo mais, ele tem que ter um retorno. Esse retorno se chama lucro. Lucro é o oxigênio que as organizações, as empresas precisam. Nós vivemos sem oxigênio? Não. Agora, como que eu faço esse lucro transformar-se em riqueza e realmente contribuir com toda a sociedade? A partir do instante que eu aplico gestão. Então, qual é o momento de tirar a rodinha? O momento onde eu ensino aquela pessoa a deixar de ser empreendedor e ter apenas ideias e realmente transformar em valor, como foi colocado muito bem por eles. Quando é esse momento? O momento adequado é exatamente o empreendedor. Teve a ideia é bem sucedida, não é simplesmente pesquisa, passou a gerar valor, porque inovação é transformar a ideia em valor. A partir do instante que tem valor, ali você vai fazer. Ou essa pessoa, ele vai continuar sendo um engenheiro, um projetista, tudo mais, porque ele não tem vocação para tocar o negócio e vai precisar de alguém que administre e faça a gestão desse negócio. Ou então, que pode ser até grandes empresas, o que acontece no Vale do Silício hoje, uma Ford e General Motors pegam startups com projetos muito bons e custeiam esses projetos lá dentro, justamente porque vai dar retorno para a indústria automotiva no futuro do desenvolvimento deles. Então, eles fazem isso com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque não existe toda essa regulação. Então, qual é o momento? Existe a necessidade de um pouco de capital para você gerir, fazer a inovação? Existe. Mas o momento certo de tirar a rodinha é quando você define quem vai fazer a gestão do negócio, quem vai estar à frente do negócio e permanecer. Ou ele vai abrir as ações numa bolsa, no mercado de capitais, que é exatamente uma forma de você captar, ou então ele vai ter, no passado eram mecenas, hoje o que são? Patrocinadores. Ou então terão patrocinadores daquele projeto, daquele negócio, que vão fazer com que ele se sustente e ganhe futuro. Deixa eu fazer uma observação em relação à rodinha. Quer dizer, a gente está falando da rodinha porque existe a bicicleta. Sim. Quem dá a bicicleta? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vive num estado em que as pessoas, por vezes, têm dificuldade em receber um não como resposta a um pedido ao Estado e que, por vezes, a gente imagina que tudo tenha que ser universalizado, mas o Estado, por mais que tenha que universalizar muitos dos direitos, ou pelo menos que acordamos isso na nossa Constituição, na hora de fomentar, não dá para fomentar para todo mundo. Quem diz não dentro do Estado? Num Estado, por vezes, clientelista, né, num Estado, por vezes, corporativista, num Estado patrimonialista, quem é capaz de dizer não nessa lógica de regulação? Deveria haver exatamente o desenvolvimento de uma liderança dentro dos pontos de fomento. Então, por exemplo, o caso da São SP Desenvolve, o caso vamos pegar o caso do BNDES. Uhum. O BNDES é um instrumento fantástico de fomento.
E você tem, inclusive, o BNDES Par, que é onde faz participação em grandes empreendimentos, que pode fazer. Não deveria fazer em JBS, JF, não vamos nem entrar nessa seara. Nas campeãs nacionais. Exatamente. Não vamos entrar nessa seara. Mas deveria fomentar a infraestrutura do país. Porém, dentro do próprio BNDES, deveria surgir lideranças para você ter institutos, fomentar institutos que possam desenvolver grandes projetos, pegar projetos de outros engenheiros, desenvolvedores, empreendedores de fato, e ali dizer, esse projeto tem viabilidade, esse projeto tem futuro. E trazer, inclusive, a própria sociedade, o próprio empresário industrial, para verificar, olha, você está interessado em patrocinar ou encampar esse projeto, porque comercialmente ele vai te dar um retorno futuro? Então você tem uma outra forma, uma outra visão. A questão toda é o quanto nós estamos distantes disso. A bicicleta, como você colocou, na realidade, a gente tem capacidade de inventar essa bicicleta inúmeras vezes. O brasileiro já demonstrou isso. O brasileiro é um dos povos, e aí está exatamente um paradoxo muito grande. Nós somos um dos povos mais criativos do mundo, mas somos um dos povos menos inovativos do mundo. Alguém pode me explicar isso? Por quê? Porque nós criamos... Ser criativo é ter ideias. E brasileiro tem muitas ideias. Agora, transformar essa ideia em valor, nós estamos numa distância Isso a seria anos-luz. o inovar. Que seria inovar. Que é inovar. Nós estamos a anos-luz. Agora, Eduardo, vamos pensar aqui nessa lógica de inovação, mas eu queria fazer uma reflexão acerca dessa necessidade de se regular. Como é que é viver dentro do mundo, do universo público, pensando em inovação, pensando nessa lógica desse estímulo à criatividade, por um lado, e construindo isso na forma de política pública, mas convivendo, por exemplo, com padrões muito tradicionais à luz da nossa cultura política de legisladores, por vezes, que não compreendem esse universo e que legislam no sentido contrário. Isso não é uma crítica à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Isso é uma reflexão acerca da nossa cultura. Quer dizer, como é que é trabalhar, por vezes, com a sensação de que se enxuga gelo? Oportunidade nesses comentários de colocar alguma coisa para ampliar um pouco a visão de Estado, ou pelo menos de agência financiadora vinculada a governos de Estado. Uhum. E aproveitando o que o professor Carlos colocou aqui, o empreendedor é um aventureiro. E eu tenho que financiar aventureiro. O que é financiar um aventureiro? Qual o tamanho desse risco? Como é que eu explico se der errado? Não, porque se eu perder, se der errado uma operação, qual dinheiro nós perdemos? Público. Uhum. Seu, o meu. Então, a crítica que se faz, e eu vou tangenciar de novo na burocracia, a crítica que se faz na empregabilidade do dinheiro público, ela requer uma burocracia. Ou seja, legal, ou seja, de proteção ao próprio recurso do recurso público que está dentro da própria instituição. Então, você começa a elencar o que dificulta o acesso a esse tipo de apoio, você esbarra não só em burocracia. E uma das palestras recentes que eu fiz, montando a apresentação, eu comecei a palestra com 2 frases que eu até vou reproduzir aqui, porque eu acho bom para o debate. Eu trabalho convivendo com agências de fomento e agências de financiamento, e quando se reúne só essas agências, frase tradicional assim, nós temos recursos, mas não encontramos bons projetos para apoiar. Já ouviu falar isso? Até do presidente da República. Isso é. Quando eu converso com o empresário, setor produtivo, a fala é, nós temos bons projetos e não conseguimos nenhum tipo de apoio. Como o que está errado? Se você olhar, e eu coloquei essas 2 frases no mesmo slide, e eu fiquei um meio dia olhando e falei, isso é coisa de louco. Porque parece que falta só marcar um encontro e está resolvido. E não é assim. O que acaba acontecendo nessa interação? Primeiro, o aventureiro não costuma se planejar para receber qualquer tipo de apoio. E aí, meu risco fica elevado. E quando eu falo perder operação hoje, era muito comum, na hiperinflação, trabalhar com uma taxa de 25%, a cada 5 operações eu perdia uma, o dinheiro estava protegido, mas hoje eu trabalho com spread de 2 ao ano, 3 ao ano. A perda hoje é muito sensível a isso, e a dinheiro público. Então, planejamento é um problema, conhecimento de qual é o melhor tipo de apoio, aquele
pelo menos mais adequado para a fase que eu estou vivendo, e aí pode ser pesquisa básica, não faz sentido crédito, tem que ser subvenção econômica, dinheiro não reembolsável. Avancei um pouco, tenho capacidade de pagamento, pode ser crédito, abro minha empresa para participação, então, vários tipos de apoio. Então, a gente não tem. E outra crítica agora um pouco interna, a comunicação é muito ruim. Se a sociedade, o setor produtivo, não conhece os tipos de apoio que tem, é porque a comunicação está falha, em alguma medida. É que quando a gente tem algo para vender e alguém quer comprar e não É nos fácil. encontra, normalmente é comunicação de falha, né? Sim, Quer Então, dizer, tem vários problemas nisso. Eu concordo com o Eduardo no aspecto que o empreendedor brasileiro ele tem duas grandes limitações, ao meu ponto de vista. Primeiro, ele pensa muito pequeno, né? No segmento da empresa, a gente tem muito contato com empresas da China. Você vê quando a empresa chinesa ela vai fazer alguma coisa, ela olha assim e fala, qual é o tamanho do mercado no mundo? O brasileiro olha e fala, qual é o tamanho do mercado aqui na cidade? Ah, não, vou pensar grande, o estado todo, né? Eu acho que o empresário, o empreendedor brasileiro, ele pensa pequeno. Ele vai começar pequeno, mas ele já tem que ter uma visão lá na frente do tamanho do todo e aonde ele pode chegar com isso. aí é planejamento? Planejamento. E era o segundo aspecto que eu ia te falar. É muito comum você ver o empreendedor, é aquele cara que tem criatividade, ele é criativo, ele tem capacidade técnica de transformar aquela criação dele num produto, mas ele é despreparado do ponto de vista de mercado, de plano de negócio, de marketing, de como acessar esse mercado, precificação do seu produto. É comum você encontrar um empreendedor que desenvolve algo, um produto novo, com muita tecnologia, mas ele se perde ali de quanto cobra daquele serviço, daquele produto, né? Qual é o retorno que ele vai ter naquele preço que ele especificou. Então, eu vejo que existe um despreparo. Normalmente, depois que ele leva o primeiro tombo, depois que ele apanha, ele vai buscar informação. Precisa sempre quebrar para se dar bem? Não, ele deveria... Tem uma lenda que diz precisa falir bom. para aprender. É lógico, Por quê? você aprende mais com o Sim. erro, sem dúvidas. Mas você pode se preparar. E o papel das próprias instituições de ensino é ajudar nessa formação, né? É aquele profissional que está se formando ali, daquele conjunto, daquela turma que está se formando, vai sair alguns empreendedores. E seria ideal que eles já tivessem uma boa consciência do que é administrar um negócio. Aí a gente está falando de administração, essa falta de preparação, né? Eu acho que isso é um fato. Mas, Daniel, o Estado tem um outro papel que pode ser importante no Estado, que é de aglutinador, no sentido de desenvolvimento de parcerias estratégicas, para suprir necessidades, por exemplo, do empreendedor, como o Daniel está colocando. E eu falo isso porque quando nós começamos a operar linhas de financiamento e eu comecei a identificar algumas oportunidades que não eram financiamento, quer dizer, eu percebi que não adianta eu sozinho no mercado falar de financiamento se a demanda não é para financiamento na maioria dos casos. Nós criamos na Desenvolve São Paulo, o Daniel participou de alguns eventos, de um evento que chamava Movimento pela Inovação. E ali a gente trazia Desenvolve SP, FINEP, BNDES trazendo financiamento, a gente trazia FAPESP, Embrapi e Senai com algum recurso de subvenção não reembolsável, trazia Centro Paula Souza, Instituto Evaldo Lodi e SEBRAE para ajuda na confecção do projeto e assessoria e consultoria, e ainda trazia o Fundo de Inovação Paulista para quem não tinha condição nenhuma de crédito, nenhuma de subvenção, poderia ainda oferecer parte do seu negócio para um fundo de investimento. E botava esses empresários para conversar entre eles, né? Entre eles. A gente faz ainda até hoje, as apresentações dos tipos de apoio e parte da nossa equipe continua na localidade atendendo os empresários e dando o melhor encaminhamento para esse leque de apoio. O que nós conseguimos com isso? Em 2 anos de trabalho rápido, entrevista com mais de 1.500 empresários pelo interior do estado todo, nós conseguimos massificar um pouco de informação sobre inovação, sobre tipo de apoio e como se preparar para isso. Hoje a gente conversa esse tema com muito mais tranquilidade nesses locais de desenvolvimento, isso que existe no DNA da região, com muito mais tranquilidade e com muito mais compreensão.
Então, hoje, o empresário aceita ou não aquilo que você colocou ali atrás com muito mais facilidade, porque ele sabe, ele identifica qual foi a falha, qual foi o ponto de correção que precisa ter. Mas como é que se resolve isso? Parceria estratégica de novo. Sobretudo se ele acreditar que os critérios são universais claro. e que com ajustes nesse projeto, obviamente, ele pode Tranquilamente. converter-se não num sim. Você percebe nitidamente que o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. E se você pegar até no próprio sistema educacional brasileiro, o Brasil, em termos per capita e tudo mais, é um dos países que mais investe, até porque é até muito burro. Está dentro da própria Constituição que tem que gastar, os estados, municípios e tudo mais, diz que tem que gastar tanto do orçamento com educação. Isso não garante uma educação de boa qualidade. Então, dinheiro não é o problema. O problema realmente é qualitativo. Falta comunicação, falta exatamente você fechar esse link muito forte de uma maneira onde você fomente, tanto que a colocação do Eduardo foi perfeita. Não estava se pedindo dinheiro. O fomento que se pede é muito mais no sentido de que aquele empreendedor, o cara que teve a ideia, que teve a criatividade, que ele possa de fato inovar, transformando aquilo em valor, ou seja, se transformar no empresário. E sustentabilidade, que é uma das coisas que a gente discute muito, que hoje se fala demais, sustentabilidade não é esse bando de ecochato ficar abraçando árvore e nunca regou uma samambaia na vida. Sustentabilidade é geração de riqueza. Isso. Sustentabilidade é geração de riqueza. É como eu pegar esse recurso, utilizar esse recurso da melhor maneira possível. Por que hoje a gente usa uma lâmpada LED para gastar menos energia elétrica? Porque o recurso é mais escasso. O recurso é mais caro. Então, nós temos que pegar esses recursos e transformá-los. Olha quanta coisa você pode fazer aí de surgir oportunidades. Porém, quando você tem uma regulação extrema, e aí eu vou até utilizar o que o Daniel colocou na parte principalmente trabalhista, onde você teve agora recentemente uma reforma que é uma PEC, e nós vamos completar agora 30 anos de uma Constituição, né? Aonde a Constituição, inclusive, ela mata os talentos. Por quê? Porque é uma Constituição extremamente complexa, inclusive é a única Constituição do mundo que tem prefácio. Você já viu Constituição com prefácio? Eu nunca tinha visto, mas a Constituição brasileira, ela possui prefácio. Então, a partir do instante que você tem regulações tão extremas, você não flui a comunicação exatamente do Estado, o Estado não se coloca à disposição da sociedade para que esses interesses, que são interesses comuns, possam aflorar. E com isso realmente fazer um trabalho mais forte e a inovação estar presente. Uma outra coisa que o Daniel colocou muito bem, falta visão, a visão que se criou principalmente nesses últimos 20 anos de Brasil, é uma visão totalmente de olhar para o próprio umbigo, ou acreditar somente no mercado interno. Ou míope, né? De não ter uma visão longa. Totalmente. Assim, distante, nós acreditamos. Né? Agora, a única tábua de salvação, nesse momento que nós tivemos exatamente, que era uma marola, mas o tsunami bateu, o único recurso que nós tivemos foi exportação. Tanto que ontem saíram os dados exatamente da parte de contas, da transação de contas correntes do Brasil, é o melhor dos últimos 10 anos. Foi publicado ontem o dado. Em função exatamente do quê? Das exportações que foram recordes. Só que nós continuamos exportando commodities, continuamos exportando agronegócio, ou seja, aquilo que a terra nos dá, e matamos o talento que brasileiro tem, essa criatividade, que nós poderíamos agregar muito mais valor e com isso trazer muito mais recursos para o país. Agora, tem uma questão importante aí, né? Como você bem observou, Carlos Alberto, que determinadas questões não são exatamente um desafio da simples existência, por mais que não seja tão simples assim, de dinheiro, né? Porque oportunidades, por exemplo, geradas a partir desses encontros que o Eduardo observou, isso não tem preço, né? Não tem como precificar algo dessa natureza, né? O resto o cartão de crédito paga. Agora, a comunicação, a forma de você fazer de uma forma inteligente, onde realmente você fomente empresários e fazendo com que esse trabalho seja comum. Por isso que nós tivemos, inclusive, nesses últimos anos, não apenas uma desindustrialização do país, mas uma desnacionalização do país. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque há muito tempo atrás a indústria
Ela chegou a representar 40% em 1976, já vou dar até uma data. Em 1976, exatamente, a indústria nacional brasileira, do qual a gente sempre teve um orgulho muito grande, chegou a representar 40% do PIB. Hoje representa 16% do PIB. Óbvio, serviços cresceram, o país evoluiu, houve uma mudança, uma lógica global, toda a lógica, você teve uma mudança, assim como aconteceu na China, outros fenômenos, China, Índia, os tigres asiáticos, tudo mais. Porém, nós perdemos competitividade, nós perdemos produtividade, em função exatamente de excessos de regulações que aconteceram principalmente na década de 80, que nós carregamos até hoje, e isso faz com que exatamente o Eduardo colocou muito bem. Não existe um gap aqui de uma falta de comunicação, de sintonia entre o poder público e a iniciativa privada. Deixa eu aproveitar uma colocação sua falando exatamente dessa lógica da falta de competitividade e associar as reformas trabalhistas que o Daniel citou faz alguns minutos atrás. Essas reformas, né? Nós passamos por um instante de um governo, aos olhos da opinião pública, extremamente impopular, mas que teria caminhado aos olhos de parcelas da sociedade, sobretudo mais atreladas à lógica do mercado, teria avançado em algumas temáticas importantes. Uma delas, aos olhos dos empresários principalmente, teriam sido algumas transformações numa legislação trabalhista considerada bastante atrasada e, de uma certa maneira, bastante longeva, diga-se de passagem, né? Uma legislação trabalhista predominantemente da década de 30. Para o empresário, o que isso, de uma certa maneira, ajudou e o que poderia ter ajudado ainda mais, sobretudo no que diz respeito à lógica de contratação? Olha, hoje eu ainda olho com muita desconfiança o resultado que isso trará efetivamente na relação trabalhista. A gente teve agora em novembro, agora no começo de novembro, o início desse funcionamento da lei trabalhista. Mas ninguém sabe como isso será interpretado. Quer dizer, exatamente. É aí que está o grande problema? É aí que está o grande problema. Nós temos é uma questão cultural nossa, do Brasil. Será que essa lei vai pegar? Né? Então a gente precisa esperar para ver se isso realmente vai firmar. E em que patamar isso vai firmar. E como vão ler isso? Né? Como vão ler, como vão interpretar. Né? Você vê, em épocas de Lava Jato, eu acho que os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal nunca foram tão conhecidos como agora, né? A gente todo dia na TV. E você vê o quão comum é uma decisão de primeira instância ser modificada numa segunda instância, ser modificada de novo numa terceira instância. Quer dizer, isso é instabilidade. Hoje, o passivo trabalhista dentro da empresa é um dos maiores riscos do seu negócio, né? Porque você pode andar seguindo a lei, estritamente como está a lei vigente, e em algum momento isso pode mudar, uma interpretação pode mudar todo o contexto, e de repente você começa a ter problema com isso. Então nós vemos que essa reforma trabalhista, eu acho que foi um primeiro passo, mas se ela não entrar num ciclo de atualização, isso não vai resolver o nosso problema. Então é preciso ter a consciência de que se dá um primeiro passo, se entende o resultado disso e continua o aperfeiçoamento. Se parar como está, vai resolver pouca coisa, né? Aí aquela ideia de que a gente vê muito, né? Existe um problema de trânsito num determinado local, então 2 pistas, precisava ter 4. Eles vão lá e fazem as 4 pistas. O ano que vem você já está com o problema de novo, né? Quer dizer, você resolve só naquele momento. E não atualiza a solução. E não atualiza. E a sustentabilidade, como o professor falou, é justamente isso, é você conseguir ter uma visão de longo prazo. Então você sabe aonde você está e aonde você vai chegar e de que forma você vai chegar. Então você se planeja para isso. Então essa é uma grande dificuldade para o empresário, principalmente aquele que está iniciando, aquele empreendedor que está com seu negócio, sua startup. É um grande desafio. Eu vou pegar o termo que você utilizou, previsibilidade, e vou associá-lo ao citado Max Weber, que dizia ser a previsibilidade uma das características importantes para o funcionamento do capitalismo racional ocidental.
né, que ele define tão bem em diversas das suas obras, mas existe ali uma introdução à ética protestante e espírito do capitalismo em que ele define com clareza a ideia desse capitalismo racional. E aí, Eduardo, você observou um trabalho de 2 anos que já teria contatado aí cerca de 1.500 empresários. Quando a gente pensa nessa ideia da previsibilidade e do quão importante ela é para o capitalismo, o que esses empresários relatam como suas maiores dificuldades nesse campo da inovação e da possibilidade de ofertar uma lógica de sustentabilidade aos seus negócios? Tem a ver com essa regulação e com essa necessidade de previsibilidade? Você colocou a previsibilidade no capitalismo ocidental, mas tem hora que o Brasil parece que não está no Ocidente mais. A gente não consegue ter essa previsibilidade no Brasil, isso é muito difícil. O horizonte de tempo onde você consegue enxergar é fácil. Posso perguntar para o Daniel aqui, Daniel, como é que você enxerga a sua empresa daqui a 10 anos? Com certeza você consegue me falar daqui a 10 anos? Projeções, vão ser projeções. Tem muito C, né? Muito C. E a gente faz essa pergunta lá porque os financiamentos para essas modalidades são financiamentos de 10 anos. Então, minimamente, você precisa enxergar, porque senão você não sabe nem se você consegue repagar o seu financiamento. Então, a dificuldade que se tem, e essa trabalhista que você citou é e é um aspecto importante para o empregador, mas tem um componente social que preocupa muito. Eles vendem a ideia assim, isso é o que há de mais moderno nas relações trabalhistas, empregador negociando direto com o empregado, acima da lei e tal. Mas funciona bem numa estrutura social totalmente diferente da que a gente tem hoje no Brasil. Nós estamos num nível de desemprego que não é só nessa relação empregado-empregador que nós vamos resolver. Então, amanhã pode inclusive faltar mão de obra qualificada para as empresas de base tecnológica, como o Daniel colocou. Ele consegue ter essa previsibilidade, daqui 8 anos eu tenho mão de obra para continuar minha empresa fazendo os desenvolvimentos que tem que fazer, ou cumprindo pelo menos as minhas metas que eu coloquei pessoais e para a minha empresa. É previsível apenas que ele terá dívidas? Essa é a sensação que fica por vezes? É isso. A previsão no Brasil é muito complicada, Tanto que, quando se analisa, trazendo um pouco da visão, como que a gente tem que olhar isso lá dentro, é importante, eu acho que o empresário também entender isso. Você monta uma planilha de projeção para mostrar a sua capacidade de pagamento, o seu fluxo de caixa, você monta do jeito que você quiser. O que é importante nisso? Quais são as premissas que você utilizou? Premissas assim, quanto vai custar o meu produto, por quanto eu vou vender, quanto que o mercado vai absorver disso. Quer dizer, quem consegue fazer isso no Brasil por 10 anos? Ou seja, não existe capitalismo sem premissa. Premissas dessa natureza, obviamente. Vou dizer, o próprio governo não consegue fechar seu orçamento. Como é que o empresário vai enxergar 10 anos a empresa? Então a gente vive, às vezes, flutuando nas incertezas e a gente vai, né, se ajudando aqui, se ajudando e tentando fazer alguma coisa. Mas é muito difícil. Empreender no Brasil é aventureiro. É uma aventura. Mas essa aventura é bastante equilibrada. Tanto que nós estamos dentro da instituição, Fundação Getúlio Vargas, onde nós realmente priorizamos equilíbrio e harmonia. Administrar, fazer gestão, significa exatamente você ter países que estão exatamente com o pensamento econômico liberal mais avançados do mundo, como Suécia, Austrália e tudo mais, eles hoje dão exemplo mundial do quê? De equilíbrio e harmonia. Eles não vivem altos e baixos, esses picos. E por que nós vivemos esses picos, perdemos exatamente o rumo, esse sentido, e acaba todo o processo, e aí é uma coisa que muita gente não gosta de mencionar, mas tem que ser mencionado. Nós temos uma Constituição que vai completar 30 anos, onde 52% dessa Constituição ainda não foi regulamentada pelo Congresso Nacional. Como eu falei, ela é a alma de todas as regulações. E cada vez que eu vou fazer da visão de um empresário, que eu tenho desconfiança da parte trabalhista. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mexer uma vírgula. Está tudo amarrado na regulação. O artigo 37 da Constituição, no seu inciso 21, regula todas as licitações do poder público federal, estadual e municipal. E nós temos o maior caso de corrupção no mundo que se chama Lava Jato.
Bom, mas está tão bonito colocado na Constituição. A Constituição brasileira diz como tem que ser feito uma isonomia de competitividade das empresas para servir o quê? A administração, projetos, tudo mais, em âmbito federal, estadual e municipal. Mas todos foram corrompidos. Todos. Então não é a Constituição, não são leis que irão resolver o nosso problema. Então essa regulação, isso é o que eu falei, não é opinião pessoal. Isso está constatado no Fórum Econômico Mundial. Por que o Brasil não tem esse nível de competitividade? Em primeiro lugar, regulação. Corrupção aparece na 6ª posição. Nós não somos nem mais nem menos corruptos do que qualquer outro país no mundo. Só que nós não temos sistemas de compliance que garantam isso. Até porque uma das empresas que tinha o melhor sistema de compliance do Brasil é uma empreiteira onde tinha um sistema, onde tinha um departamento de propina. Um universo paralelo. Um universo paralelo. E tinha o melhor sistema de compliance considerado do país. Então, precisamos de sistemas, realmente, não se preocupar com isso. Qual seria um bom processo, por exemplo, para a parte de fomento? BNDES e tudo mais. O que devemos colocar? Existem sistemas de certificação anti-suborno, de gestão anti-suborno. A empresa quer ter acesso a um fomento, a um financiamento e tudo mais, ela tem que se apresentar como uma empresa idônea no mercado. Ela tem que, aquele momento, como você falou, tirar a rodinha, é exatamente quando as agências de fomento fazem com, olha, você está deixando o estágio de ser empreendedor para passar a ser empresário. Então você precisa ser treinado para isso. Apresente que você sabe o que é um capital circulante líquido, o que é um balanço patrimonial, o que é um fluxo de caixa, coisa que o empreendedor não sabe. Ele sabe ter ideias. Por isso que você mata. E uma coisa até que eu queria lembrar ao Daniel, média mundial, hein? Isso nós não estamos falando de Brasil. Os empresários mais bem-sucedidos do mundo quebraram 3 vezes para conseguir sobreviver uma vez. E Henry Ford, que foi o homem mais rico da sua época, quebrou 10 vezes, antes de fazer a Ford. Ou seja, antes de ter a ideia da produção em massa, da produção em série. Então, quebrar faz parte do jogo. Ela tem que ser entendida como uma coisa natural. Porém, esse medo de quebrar no Brasil não é um medo aqui, a coisa fica muito mais forte, porque se você quebrar aqui, você acaba sendo excluso do mercado. Você vai ter que criar um outro sistema. É o que a maioria faz. O que faz? Quebra uma empresa, fecha aquela empresa, ou deixa aquela empresa de descanso, porque fechar não se fecha, mas cria outra, e outra, e outra, e assim vai prosperando o sistema. Fica parecendo tênis, né? Vale a pena perder alguns games para acumular energia para ganhar os mais estratégicos. Não é um jogo de tênis. Na realidade, é um jogo de negócios. Perfeito. Esse que deveria ser, de fato, a visão. E essa visão, ela tem que permear por toda a sociedade. Eu quero... Diga, Daniel. Eu queria voltar um pouco no papel do governo e na questão da visão a longo prazo. Então, eu queria citar um caso como um exemplo, tá? Nós sabemos que muita tecnologia que nós usamos hoje, ela surge a partir de necessidades numa guerra, usos militares, né? São situações extremas. Situações extremas. Então, eu estava vendo esses dias um planejamento do exército americano, que tem um orçamento gigantesco, e o que ele vai fazer o ano que vem, 2020, 2025, 2030, até 2050, você tem lá o planejamento do que se vai desenvolver, do que se vai comprar, quanto se vai comprar, qual o tamanho da estrutura que vai se ter. E aí o empresário que atua nesse segmento, ele tem a tranquilidade de trabalhar 2, 3, 4 anos no desenvolvimento, porque ele sabe que quando ele completar aquilo, tem aquele mercado. Né? E o que nós vemos hoje no Brasil é justamente o inverso. Quantas empresas de tecnologia, até aqui na região que nós estamos, São José dos Campos, que é um polo de desenvolvimento aeronáutico, militar e espacial, e você vê quantas empresas de tecnologia que quebraram. Por quê? Porque o governo lançou um projeto, fez uma primeira compra, de repente, do nada, ele falou, não vou comprar mais. Quer dizer, você desenvolveu algo para atender um mercado específico de alta densidade tecnológica, e de repente o governo falou, sabe aquele plano que eu fiz
Ó, eu mudei. Não tem mais orçamento. Não tem mais orçamento. É que a gente volta aí na questão da previsibilidade, Volta, né? volta. Quer dizer, Não de uma se tem- instabilidade expressiva. Eu queria aproveitar esse final da nossa conversa aqui para lançar uma pergunta em tom de considerações finais, né, de cada um de vocês. A gente tem uma visão antiga, né, uma visão de 30 anos atrás, talvez mais do que isso, de que o interior era sinônimo de atraso em termos econômicos. Mas nós temos o desenvolvimento expressivo de algumas cidades pelos interiores, digamos assim, do Brasil, e nós temos essa agropotência que também faz com que a gente atinja níveis tecnológicos em diversos negócios, e obviamente isso alavanca uma série de tantos outros negócios pelos interiores do país. O Brasil normalmente deixa nos seus debates e nas suas conversas uma mensagem de acreditar qual seria a solução. A partir da ideia dessa visão, entre aspas, e respeitosamente pensando aí, nova do papel do interior na realidade brasileira, o que a gente deixa de mensagem e de desafio para esse país? Uma matriz. Exatamente da mesma forma que outros países fizeram, em grandes países com dimensões continentais como nós, porque nós somos o 5º país do mundo em termos de dimensão continental, cabe exatamente dentro de um planejamento fazer a matriz para que você possa fazer o desenvolvimento desse interior que é que gera riqueza, porque na realidade somos nós, a sociedade que está aqui, que estamos gerando riqueza, e essa riqueza deve ficar aqui, ela não deve ser conduzida para um único local e de lá fazer a distribuição, que esse é um erro. Essa é a crítica a Brasília. Exatamente, até porque, e aí entra uma outra crítica exatamente da Constituição, comemora-se, eu muito pelo contrário, eu fiquei muito triste, quando foi aprovado uma PEC de responsabilidade fiscal. Ou seja, porque qualquer criança de 5 anos sabe que se ela gastar mais do que ela ganha, a mesada dela, ela quebra. Essa é inclusive uma forma de se educar. É uma forma de educar. Então essa educação tinha que ser colocada lá no básico e qualquer criança do interior sabe disso. Se gastar mais do que recebe, do que arrecada, ele simplesmente quebra. Então como que tem que ser feito isso? A matriz do próprio planejamento, mas isso nós estamos longe de lideranças realmente que assumam isso, de fazer o quê? Eu não vou colocar uma indústria automobilística em Goiás, como tem hoje, e que foi totalmente subvencionada. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque lá não é o local. Lá eu tenho que colocar outro tipo de indústria, eu tenho que fomentar outro tipo de indústria. Eu não vou colocar indústria automotiva no Nordeste. Não é lá o ponto. Mas isso, o que acontece? Por essa falta de visão, essa não visão de um método matricial de se colocar as posições, vamos pegar um exemplo. Nós temos aí o que aconteceu. Os Estados Unidos, em pleno deserto, constituiu Las Vegas, em Nevada. Vocês querem jogar? Vocês querem ter um playground? Adulto gosta de playground? Gosta? Ótimo. Você vai aqui. Mas é aqui que você vai ficar. E você distribui isso matricialmente. Você vai no Canadá, você tem a mesma coisa. Os polos se desenvolvem. O que acaba acontecendo no Brasil? Como não tem essa matriz muito bem definida, e isso não é definido nem em âmbito federal, nem estadual e nem municipal, os municípios por si só, o que acontece? Quando pegam alguns políticos que têm uma visão um pouco mais ampla, acabam se transformando em polos de desenvolvimento, naturalmente, acabam sendo ilhas. É o caso de São José dos Campos, é o caso de Campinas, é o caso de outras. Você pega Três Lagoas, por exemplo, no Mato Grosso, que é um polo muito bacana em função exatamente do que? Da própria indústria da celulose. Então, por que foi desenvolvido? Por causa de uma empresa que teve a visão que lá era uma boa localização. Então, acaba ficando isso. Mas isso não é uma coisa planejada ou matricial. E deveria ser a base de tudo isso. Inclusive até para facilitar sistema energético, distribuição, a infraestrutura, aonde que eu vou colocar as ferrovias, aonde eu vou colocar as hidrovias, aonde eu vou colocar tudo isso. Mas não, isso se confunde tudo. Então, nós fazemos uma mistureba de tudo isso, e, infelizmente, nós acabamos tendo algumas ilhas, porque o interior, por si só, ele tem que sobreviver, ou todos nós temos que sobreviver, e acaba surgindo esses polos.
como Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos, que é o Vale do Paraíba e outras coisas mais. Ou seja, matriz, visão e longo prazo. Visão de longo prazo. Planejamento. Novamente, planejamento e previsibilidade. Então aí nós vemos o quanto falta essa visão. E essa visão, não adianta, vamos usar até um paradigma, e eu não gosto muito desse termo que está muito batido, paradigma, mas se você usar, por exemplo, Bento de Núrcia, que é o Código Beneditino de São Bento já dizia desde o século V, em plena decadência do Império Romano, que quem quebra paradigma não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E enquanto nós não tivermos lideranças formadas no país, o que está muito difícil, que assumam de fato, que sejam accountable, que assumam de fato a prestação responsável de contas. Enquanto nós não tivermos essas lideranças batendo fundo nos problemas que nós temos de fato, como uma constituição, uma regulação, uma educação de base formada. O Japão hoje, a gente fala muito, inclusive Plano Marshall, isso e aquilo, mas apenas 30% da população japonesa tem ensino universitário. 70% não tem ensino, porque a universidade custa caro. E aqui no Brasil, o que acontece? Nós deterioramos tudo isso. Então, nós gastamos mais hoje no ensino universitário, nas universidades federais e tudo mais, do que no ensino básico, para preparar a população com coisas simples. Então, a população tem que acabar indo atrás, a própria sociedade, ela se vira. A sociedade, ela vive muito independente do governo. O que não se caiu a ficha ainda é que o governo não vive sem uma sociedade. E isso era importante. Eduardo. Quero dar uma visão usando o interior que você citou, do interior do estado de São Paulo. Salvo engano, no início dessa década, o PIB do interior superou o PIB da Grande São Paulo. É Grande São Paulo, não é da cidade de São Paulo. Dos 39 municípios que ali estão na região metropolitana. E onde era bem robusto, considerando ABC, Guarulhos, etc. Então, desde essa época para cá, o interior tem se fortalecido muito nessa questão de geração de riqueza no estado de São Paulo. E a gente tem isso muito claro pelo fluxo de investimentos que a gente vê acontecendo no estado, e é fácil citar alguns importantes. Nós tivemos Mercedes em Iracemápolis, Honda em Sumaré, Toyota em Sorocaba, a GC aqui em Pindamonhangaba. Quer dizer, as grandes companhias que pensam em se instalar em São Paulo, elas já não olham mais a Grande São Paulo, a capital. Elas olham o interior. E olham o interior por duas coisas. Nós temos competências no interior hoje, de mão de obra qualificada, de recursos, de acessibilidade, que é muito importante. Se você pensar hoje, e eu falo porque quando eu saio em São Paulo para algumas reuniões, você percebe que aquela cidade te deixa improdutivo. Uhum. Eu faria 2 vezes mais do que eu faço se eu conseguisse ir e voltar com rapidez. Isso é importante, às vezes, no seu trabalho. Então, mobilidade, que é um tema muito colocado hoje em debates, em São Paulo isso é terrível já na Grande São Paulo. Então, tem alguns aspectos do interior que a tendência é se fortalecer cada vez mais por esses quesitos. Maiores fluxos de financiamento e investimento que nós tivemos lá. Eixo Campinas, Sorocaba, Piracicaba. Aquela espinha, segundo eixo, Vale do Paraíba. E lá na agência a gente tem muito claro isso, porque a gente trabalha políticas de desenvolvimento regionais, com algumas linhas específicas de desenvolvimento regional. Desde da região mais pobre do estado, menor IDH, que é Vale do Ribeira, e lá a gente tem inclusive linhas com juros zero para financiar aquele desenvolvimento. Mas a gente olha isso com muito carinho e muita atenção. Aquilo que você colocou da indústria e hoje serviço crescendo, a gente percebe que grandes soluções para serviço eu posso desenvolver em qualquer lugar. E eu estava num debate desse na região do Vale do Ribeira, inclusive, dizer, por que um grande desenvolvedor de software ou de games, que é um baita mercado hoje, uma plataforma de game hoje serve inclusive para exploração de petróleo, para alguma coisa assim, por que eu preciso desenvolver isso em São Paulo ou em Campinas? Uhum. E para desenvolver isso, 3 caras, 3 notebooks, o cara muda o mundo hoje. Por que esses caras não podem estar em registro, por exemplo? E ter todo o seu financiamento num custo zero. Então, essa mentalidade começou a se fortalecer pelo interior. A tendência é cada vez mais o interior de São Paulo muito forte. Isso tem se repetido em outros estados e no Brasil também. Então, eu acredito muito nessa força do interior.
Sem dúvida, eu vejo o estado de São Paulo como um grande exemplo para o Brasil de forma geral, né? Isso tem acontecido em outros estados? Tem, mas de forma muito mais tímida. Ainda sem concentrado em dúvida, algumas né? atividades. Então, a gente ainda enxerga que o interior do Brasil, de uma forma geral, ainda carece muito. E, principalmente, o desenvolvimento ele vem a partir de um conjunto de fatores que é a infraestrutura, né? Então, se você vai ter um setor, uma indústria forte numa região, como é que você vai escoar a produção daquela indústria se não tem a rodovia, se não tem a ferrovia, né? Sem dúvida. E aí, esse é o papel, como você falou, de uma matriz planejada, estruturada para um desenvolvimento sustentável de regiões para o interior do Brasil, né? Eu tenho um exemplo que eu vi recentemente, uma região na China, né, que era uma região muito pobre, uma região sem infraestrutura há 30 anos atrás, e o governo planejou que naquele local se montaria um grande polo de tecnologia. E se você for visitar essa região hoje, você vê que aquilo realmente aconteceu, mas foi planejado há 30 anos atrás, né? Então, a coisa demora para se acontecer. E o planejamento, ele é a base para tudo, é o planejamento. Empreendedorismo, inovação, desenvolvimento. A resposta: planejamento, matriz, estrutura e visão de longo prazo. Um Brasil, na segunda edição dos Diálogos Regionais, conversou a respeito de aspectos absolutamente essenciais para pensarmos nos nossos avanços. Obrigado.